E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Sou o professor Dorival Conte Júnior, de Língua Portuguesa. Então vamos a uma questão já direto ao assunto aqui. Ah lá, questão da FCC. Por que eu estou trazendo uma questão da FCC aqui? Até porque foi um candidato, um aluno nosso aqui que pediu. Aliás, um não, mais de um. E também porque vocês terão agora alguns, né? Terão um concurso do Detran, né? Que vai ser feito realizado pela Fundação Carlos Chagas. Bom, olha aí, questão que cai bastante em prova, não é só a Fundação Carlos Chagas, mas a maioria dos concursos sobre conjunção. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o detalhe, o que você precisa fazer aqui para acertar uma questão como essa aqui. Vou abrir a tela para você, vamos fazer a leitura. Olha lá, recontar uma história alheia, né? Para o cordelista e para o dramaturgo popular é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que, e aí continua o texto que não interessa para nós, aí vem a pergunta, ó. Sem prejuízo da correção e do sentido original. Deixa eu parar um pouquinho aqui para mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Sem prejuízo da correção. Quando ele menciona isso aqui em cima, correção significa gramática, língua portuguesa, que é regra. Quando ele menciona sentido, significa coerência, né? O sentido, o significado, as ideias. E, normalmente, quem faz isso dentro de um texto, o elemento gramatical que traz, não só a correção, mas o sentido, são as conjunções, tá vendo? Então, eu sei que isso aqui é uma questão de conjunção, porque eu estou olhando para cá e eu estou vendo assim, ó, olha, eu já vi isso aqui em algum lugar, né? Aquele negócio chamado conjunção, tem a ver com sentido, significado, estabelece uma relação de sentido, é isso que ele quer. E, normalmente, nas provas, ele vai pedir desse jeito aí, ó, sem prejuízo da correção e do sentido original, ou seja, ele quer que seja mantido esse sentido, e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase. Sabe por que ele pergunta isso? Pergunta não, deixa destacado isso, porque há casos em que você troca uma conjunção por outra, até do mesmo valor, e você precisa mudar o verbo às vezes. Então aqui ele está deixando claro que você não precisa fazer nada disso. Então, legal, pronto. Dito isso, vamos ler a frase toda. Sem prejuízo da correção do sentido original e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o elemento sublinhado acima, que é o porquê, né, pode ser corretamente substituído por... Aí vem lá as conjunções, né? Bom, eu trouxe aqui a frase. Então, nessa frase a gente tem a conjunção porquê, a frase guia ou a frase base, se você preferir, traz a conjunção porquê. Tá vendo lá em cima? Essa conjunção estabelece uma relação de causa entre as orações. Eu troco por porque, uma vez que, já que e assim por diante. Então, na frase guia, que é a frase que eu tenho que ler, que ele não me dá sobre qual é a conjunção, né? Ele coloca, ó, sem prejuízo da correção e do sentido original. Ele não está me dizendo que esta conjunção que está aqui em cima tem sentido de causa. Eu que tenho que descobrir isso na questão, tá certo? Legal. Então, tem sentido de causa. Aí, vamos lá. Os conectores ainda que, em A, enquanto, em B, aqui embaixo, ó. E se bem que em C tem valor de concessão. Então as principais conjunções concessivas ou de concessão são essas que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu separei essas principais e essas que estão destacadas ou sublinhadas são as que aparecem na resposta, tá? Então olha lá, ó. Ainda que, se bem que, com quanto. Ó, dá uma olhada lá, ó. Ainda que, com quanto, se bem que, tá vendo? Então elas aparecem lá. Então eu já sei que essas três conjunções elas não fazem parte do sentido dessa daqui, que é causal. Muito bem. Letra C. A letra C aqui, ó. A locução, por que locução? Conjunto. Conjunto de palavras com função de conjunção. Tudo aquilo que é conjunto na gramática, a gramática dá o nome de locução. Locução conjuntiva é um conjunto de palavras que tem função de conjunção. Ela faz a mesma coisa. Liga as orações e estabelece uma relação de sentido. Letra C aqui, ó. Em C, a locução conjuntiva, à medida que tem valor de proporção. Aí eu tenho aqui, ó, principais conjunções proporcionais, à medida que, ao passo que, a proporção que, e assim vai. Eu destaquei a medida que porque é o que aparece na questão. Olha lá, ó, a medida que na C. Tá bom? Letra E, locução conjuntiva, conjunto, na medida em que estabelece relação de causa. E as principais conjunções estão aqui. Agora, tá vendo por que ele aparece aqui, ó? Ele está na questão. Olha lá, ó. Olha a questão, ó. Então, eu trouxe essa questão para vocês, por quê? Você vai, mas o porquê eu já sei que é de causa e tal. Mas alguns candidatos me pediram por causa do na medida em que. Sabe o que aconteceu? Para eles aconteceu isso, e pode ser que seja para você também. Eu trago aqui a experiência de alguns candidatos que passaram por isso. Eles confundiram na medida que com a medida que. Então, como é que eu faço para não confundir?
A medida que é muito parecido com na medida em que. A medida que é de proporção. Coloquei aí para vocês. E o na medida que é de causa. É só isso. Só para você fazer isso. Ó, a medida que eu troco por outra conjunção proporcional. Na medida em que eu troco por outra conjunção que seja de causa. É só isso. É decoreba mesmo. Ó. A medida que, proporção, troco por a proporção que. Na medida em que eu troco por porquê, uma vez que, já que e assim por diante. Legal? Obrigado pela sua atenção. Valeu. E aí, rapaziada, gostou do vídeo? Então dá um likezinho, faz um comentário, compartilha isso, visite as nossas redes sociais, faça inscrição aqui no nosso canal para você receber outros vídeos. E também faz o seguinte, dê sugestões de assuntos, quais assuntos que você mais precisa, dos quais você mais precisa, para a gente poder gravar aqui para vocês e trazer o melhor para você ser aprovado. Legal? Dá um likezinho aí e faz o seu comentário. Estou esperando aqui.